a discussão, o que eu peço, a inclusão do procedimento PET-CT na tabela SUS, primeiro explicar para os parlamentares o que é PET. PET é uma nova metodologia que nós temos, ferramenta essencial para quem trabalha em oncologia, estou falando isso que é trabalho num dos serviços de ponta do país, é ferramenta essencial para quem trabalha em oncologia. Hoje nós podemos dizer que praticamente os tumores sólidos, né, quando nós detemos essa tecnologia e conseguimos fazer o diagnóstico precoce, praticamente nós temos condições de levar a cura praticamente 100% dos pacientes. Metodologia essa que talvez as pessoas agora possam entender por que nós conseguimos avançar com qualidade, né, no tratamento do nosso vice-presidente da República, no Hospital Sírio-Libanês. Fato esse que também não é diferente com a nossa presidenta Dilma. Né? A presidenta Dilma, ela tem um diagnóstico precoce de um linfoma feito por um PET-CT. E nós entendemos, nós que defendemos qualidade no SUS e um sistema que tem integridade e universalidade, nós defendemos que isso seja aberto a toda a população brasileira, em casos essencialmente dirigidos. Algumas pessoas que já estive falando com o senhor ministro sobre isso, sempre quando se coloca um novo procedimento, fica sempre se pensando no custo desse procedimento de impacto para o sistema. Mas, no entanto, que nós vamos avaliar as biópsias, as quimioterapias, radioterapias e cirurgias que nós podemos evitar, até sob o ponto de vista econômico, nós temos uma resposta extremamente competente para o sistema. Então, por isso que eu estou pedindo essa audiência pública e trazendo para enriquecer os conhecimentos do plenário, médicos profissionais extremamente capacitados, que possam estar divergindo sobre o assunto conjuntamente com o representante do MEC. Por isso nós solicitamos a presença aqui, para fazer a sustentação, do presidente da Sociedade de Hematologia e Hemoterapia, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, assim como os coordenadores de pesquisa do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Então, por isso eu solicito essa audiência e peço o apoio dos demais colegas de plenário. Com a palavra o nobre deputado João Anias. Senhoras e senhores deputados, por favor, deputado Eleus Paiva. Voltando, presidente, eu acredito que essa casa não pode voltar as costas para a sociedade num problema sério que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, participei de 2 reuniões tentando uma intermediação para que nós não chegássemos a esse ponto de termos aí uma paralisação no sistema privado de saúde. Paralisação, obviamente, só sobre os procedimentos eletivos, de momento algum pegando urgência, mas de qualquer maneira muito grave. Né? Algumas tentativas de conciliação me deixaram muito assustado quando eu tive informações que, ao meu ver, elas são inconcebíveis. Primeiro, que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar exige que as operadoras tenham para com os prestadores de serviço um contrato em que prevê direitos e deveres das duas partes e eles não vão sendo cumpridos. O mais grave é que me parece que a ANS, em reuniões, haveria colocado que ela não tem, né, recursos suficientes humanos para poder fazer cumprir. Então, na realidade, me assusta uma agência reguladora que não tem condições de regular. É uma coisa que me assusta. Mais ainda, né, em que, ao não conseguir fazer essa regulação, leva a um conflito que primeiro é um dia, e pelo que eu assisti no dia de ontem no meu estado, isso deve talvez se alastrar não para um dia, mas talvez dentro de uma semana, 15 dias, se alastrar muito mais. Grande culpado passa a ser a população desse país. Mais grave ainda, comentários que eu vi aí, julgo até insano, viu, deputada Jo, que uma determinada operadora de saúde dizia que estava satisfeito com o movimento, porque ela tem um gasto diário e a partir do momento que paralisa, ela vai começar a ter lucros com isso. Quer dizer, algo que, ao meu ver, é inconcebível, nós não estamos debatendo aqui no plenário, e é por isso que eu sugeri uma audiência pública entre as lideranças médicas, entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar e também
algo que nós não podemos esquecer, que é o usuário desse plano de saúde, e por isso eu solicitei a presença também de estarmos trazendo a doutora Marinês Dolce, uma articulista da Folha de São Paulo, e que uma das grandes entendedoras da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, da Proteste, especializada no que tange a área de saúde. Por isso que eu solicito essa audiência pública, presidente. Com a palavra o doutor Paulo César. Senhor presidente. Que, sei lá, das cooperativas médicas. Ela não é o grande. Cooperativa aí eu acredito que não é o grande problema. Por que que eu me ative nesse problema? Sim. Porque eu pensei, e aí o senhor me ajude a raciocinar, eu pensei primeiro de comprovar a veracidade dessas denúncias. Por isso que eu pedi à Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Então, isso que eu queria. A agência, na realidade, ela regula, ela poderia confirmar ou não a veracidade das denúncias que está sendo feita, inclusive a nível de repasse, glosas, já existem. No meu pedido, talvez esteja aí a todos pesquisas feitas pela Datafolha, corroborando todos esses dados. Então, eu imaginei, porque veja o que acontece. Quando nós vamos falar em segmento privado, e nós vamos chamar segmentos, nós vamos ter as seguradoras de saúde só se sentem representadas pela FENASEG, as medicinas de grupo só pela Abrange, as autogestões pela CIEFAS e as cooperativas médicas pela Unimed. Então, só desse segmento nós teríamos 4, que têm atuações totalmente diferentes no mercado. Totalmente diferente a atuação desses 4 segmentos. Cada um tem uma postura diferente no mercado. Então, eu entendi, e aí eu posso rever, se Vossa Excelência julgar meritório, a avaliação de estar observando a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela avaliar as denúncias que existem por parte de médicos e prestadoras, junto também com os usuários de plano de saúde que estão apresentando denúncias. Se isso for meritório, nós abriríamos um outro procedimento, onde nós estaríamos chamando as empresas para poder estar respondendo as denúncias feitas aqui e corroboradas pela agência. Foi esse o entendimento que eu tive e posso rever se Vossa Excelência julgar pertinente. Deputado Darciso Peronte, por favor.